Agora são 19 horas e 26 minutos, né? Eu vou dar alguns recados a todos que estão entrando aí na nossa live e pontualmente às 19h30 a gente inicia essa grande live aqui com essas 4 pessoas que têm muito a contribuir aí no que se refere à educação. Então vamos lá, pessoal. Vou apresentar aqui o professor Daniel Lima. Atualmente, o professor Daniel é docente e diretor de ensino de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Unifatesc. Uma boa noite aí, professor Daniel. Boa noite. Muito prazer estar com vocês. Muito obrigado. Continuando lá também em Paranavaí, gostaria de apresentar o professor Gilmar de Oliveira. Professor Gilmar de Oliveira, ele é reitor do Centro Universitário Unifatesc. Boa noite, professor Gilmar. Boa noite. E aqui também o professor Lúcio, que é coordenador de pós-graduação da Univel Centro Universitário. Boa noite, professor Lúcio. Boa noite, professor Celso. Obrigado pelo convite. Ok, muito obrigado. E aqui de Umuarama, o nosso professor Carlos Rodrigues, fundador do Grupo Alfa de Ensino e da Faculdade Alfa. Boa noite, professor Carlos. Boa noite e prazer em estar participando disso aí e agradecendo o convite. Muito obrigado. Pessoal, antes de nós começarmos a live, gostaria de informar a todos que estão entrando aí na nossa live que a Faculdade Alfa está com o vestibular de inverno com as inscrições abertas. O título do nosso vestibular é Superação Combina com Educação. Nós temos aqui na Faculdade Alfa os seguintes cursos: Administração, Pedagogia, Marketing, Processos Gerenciais, Sistemas para a Internet e também a pré-inscrição aí para o curso de Ciências Contábeis. Também vamos contar aí no próximo semestre, né, iniciando as aulas assim que forem autorizadas pelas autoridades sanitárias, pelo governo do estado, a nossa pós-graduação, o MBA em Cooperativas de Crédito, onde nós teremos uma turma em Umuarama e a outra turma na cidade de Palotina. E aproveitando também os recados, gostaríamos de dizer que para o ano que vem já está em fase de conclusão a nova sede da Faculdade Alfa e nós iremos começar as nossas aulas o ano que vem em um novo endereço na Avenida Paraná, um prédio amplo com cerca de 7 mil metros quadrados de construção, para que nós iremos poder contemplar o Umuarama com essa grande opção aí de qualificação em graduação e pós-graduação. Agora são 19h29. Tem algum recado do vestibular aí, da Unifatesc, da Univel, professor Lúcio, Daniel e Gilmar? Boa noite. Aproveitando o momento aí, quero agradecer o convite, agradecer ao professor Lúcio, tenho um carinho especial pelo Lúcio. Aproveitando, falo também do meu amigo Lúcio e Newton. Aproveito também para agradecer ao professor Carlos do Alfa, parceiraço, um amigo nosso. Agradeço ao professor Daniel por estar participando desse evento aqui. E falando do nosso vestibular aí, nosso vestibular também de inverno agora, a gente começa nossas aulas agora 3 de agosto. A gente tem uma campanha bastante interessante, uma campanha bastante agressiva para poder trazer o aluno até nós. O aluno vai poder ingressar agora, e só vai poder, precisa pagar só o ano que vem. Ou seja, ele ingressa esse semestre, não tem nenhum custo, só vai pagar o ano que vem. Ou seja, é uma oportunidade, a gente está vendo que a crise está aí, então, se alguém quer começar um curso superior e talvez está com uma dificuldade financeira, esse é o momento. É isso? Obrigado pela oportunidade. Ok. Professor Lúcio, Daniel. Crise é uma oportunidade. Então, o mundo está vivendo um momento diferente e nós estamos abrindo a porta da universidade, do nosso centro universitário, para que a gente tenha a oportunidade aí de ter a presença de novos alunos. Ainda no começo, no formato remoto, né? Vamos iniciar as aulas teóricas ainda no formato remoto, mas a partir do dia 10 de agosto, os cursos que têm aulas práticas de laboratório, já iniciaremos com essas aulas dentro dos laboratórios da IES. Ok. Professor Lúcio, como que está a questão de vestibular da Univel? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Sejam bem-vindos, professor Carlos Rodrigues,
nossos amigos da Unifatest, agora Centro Universitário, parabéns pela grande conquista, ficamos acompanhando vocês aí. Visitamos outro dia, junto com o professor Marcos, a Faculdade Alfa, belíssimas novas instalações, daqui a pouco prontas, parabéns pelo empreendedorismo de vocês, por serem tão agressivos no mercado, e é isso que o mercado está precisando. Nós estamos com o nosso vestibular aberto também, vestibular de inverno, com o tema Descongele, venha para o nível, com todos os nossos cursos, num novo formato, num novo normal, como a gente vem ouvindo no mercado. Então, também iniciando com aulas remotas, porque as autoridades sanitárias ainda não permitiram a volta ao presencial das aulas. Mas aqui em Cascavel já foi autorizado já a volta às aulas práticas. Nós ficamos bem felizes, ficamos surpresos com a volta dos nossos alunos. A grande maioria já voltou, mas a gente deu a oportunidade, respeitamos a cada um dos alunos, respeitamos a cada um no que pensam, né? Mas a grande maioria voltou. E nós existimos por conta dos nossos alunos. Então, a gente ficou feliz com aquele calor humano de novo na Univel, desde segunda-feira passada, né? Tudo com muita segurança, medição de temperatura, álcool em gel, distanciamento, enfim. Estamos cumprindo o que as autoridades sanitárias estão propondo, mas os alunos estão de volta, e nós estamos muito felizes por isso. O nosso vestibular a pleno vapor, bastante alunos se matriculando, início das aulas dia 3/8, na segunda-feira que vem, a exemplo da Unifatest, com aulas remotas no início, mas torcendo muito, né, professor Carlos? Eu sei que vocês estão torcendo bastante, tenho falado bastante com o professor Marcos também, estão torcendo bastante para que o presencial volte logo, com toda a segurança para todo mundo, e esses são os nossos votos, de que a gente possa fazer isso muito rapidamente, para que a gente volte ao normal que o aluno gosta. Não que o aluno não goste das aulas remotas, mas o aluno tem essa preferência e é por conta disso que ele comprou os cursos presenciais. Acho que foi um tempo interessante, foi um aprendizado, né, para os nossos alunos, até porque as empresas também hoje exigem bastante esse virtual. Então, tudo foi uma questão de aprendizado, todos nós aprendemos, os nossos professores, de uma hora para outra, tiveram que transformar a sua aula, e nós parabenizamos sempre muito aos nossos professores, e os nossos alunos tiveram que se habituar a isso também. Então, foi todo um processo de negociação, de aprendizado, e que valeu muito para todos nós, mas daqui a pouco estaremos todos de volta presencial e felizes por estarmos próximos a isso. Com certeza. E para mim, professor Celso, é uma honra estar aqui com essas 4 mentes brilhantes. Eu confesso que sempre quando tenho contato com os senhores, aprendo muito. Professor Carlos está mais próximo aqui da gente, cada dia uma pílula de conhecimento, sabedoria. Professor Gilmar, já tive a honra de ministrar cursos aí de pós-graduação na Unifatest, fui muito bem acolhido. Professor Daniel também fui muito bem acolhido. Só o professor Lúcio, que em virtude da pandemia ainda não nos conhecemos presencialmente, mas em breve a gente vai ter esse contato. Então vamos lá, pessoal, para essa grande noite aí de conhecimento. O pessoal está ansioso aqui para que vocês possam compartilhar suas histórias aí de superação e, principalmente, são 4 pessoas que acreditam e muito que para esse país ser transformado, essa transformação passa aí pela educação. Então, como a nossa abertura aí, eu gostaria que vocês comentassem com os nossos acadêmicos, os nossos parceiros empresários e os nossos internautas, como que surgiu as suas instituições de ensino e, principalmente, assim, o que levou cada um de vocês para a educação. Então, eu vou começar aí com o professor Carlos, né, que é o mestre de cerimônias aqui, o que está nos concedendo essa oportunidade. Professor Carlos, como que surgiu aqui essa família Alfa e o que levou o senhor para o segmento da educação? Uma boa noite. Boa noite. Obrigado aí da oportunidade mais uma vez, agradecer aos acadêmicos das 3 universidades aí que estão participando. Eu assisti quase todas as outras lives que foi executada as semanas passadas, achei muito boas. Também a visão dos profissionais que participaram, tanto numa visão dessa pós-pandemia, quando o professor Lúcio está falando aí, mas também do que o mercado está esperando e necessitando dos nossos acadêmicos.
A minha ingressão meu ingresso na educação, eu fiz com 13 anos de idade no Alfa de Cascavel. Lá tive a felicidade de ter como meus mestres o professor Ademir e o professor Adilson. Depois, mais contemporaneamente, o professor Joãozinho. Então, aprendi bastante coisa com eles, foram meus professores o tempo todo, tanto na parte de magistério como na parte empresarial. E, lógico, daí com o tempo que eu estou aqui em Umuarama, já que eu fiquei em Cascavel até os 20 anos, depois vim para Umuarama. Umuarama já estou há 32, esse ano completo 33. Então, daí, eles fizeram como um bom mestre faz. Ensina onde é que está o rio, dá um anzol para você e você tem que aprender a pescar. E com o tempo, a busca de informação e conhecimento, fomos construindo essa história magnífica do Alfa de Umuarama. Magnífica que eu falo porque foi conquistado diariamente, mensalmente, e a cada ano um espacinho dentro do processo educacional, tanto na qualidade de ensino como no mundo empresarial, porque a empresa educacional particular ela tem o lado empresarial dela também bem presente, bem vivo. E você que está no magistério hoje, seja professor, gestor, diretor, proprietário, quem está no magistério, primeiro ele gosta da educação, depois ele desenvolve a parte empresarial. Se fizer invertido isso aí, ela tem grandes chances de não dar certo, de ter um equívoco. E nesses 33 anos também, que estive em Umuarama, me sinto maramense, embora não nasci aqui, fui contemplado há pouco tempo como cidadão maramense pela Câmara Municipal de Vereadores de Umuarama. Fui feito o convite especialmente pelo nosso vereador Júnior Seranto. Então, meus filhos são nascidos aqui, me sinto maramense. Nesse trabalho de 3 décadas e pouquinho, nós conseguimos dar grandes passos, desenvolver bastante coisa, contribuir muito com o Umuarama e a região, em todos os aspectos, na parte educacional, cultural, mas eu gosto sempre de fazer uma ressalva, um parênteses, que numa empresa educacional hoje, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, do Paraná aqui, principalmente, Umuarama, Cascavel, qualquer lugar, Paranavaí, só é possível você executar alguns projetos, ter sucesso e êxito, se você tiver uma boa equipe do seu lado. Porque um diretor hoje, por mais eficiente que ele seja, um gestor, um proprietário, ele vai se pautar de ideias, projetos e vocações. Mas a execução disso precisa de bons profissionais estar do seu lado, sonhando os teus sonhos. Eu fui contemplado disso, tive esse prazer de ter boas pessoas ao meu lado, me ajudando a executar esse projeto nesses 30 e poucos anos. E depois eu vou falar o nome de alguns. Vou tentar ser breve, porque senão deixo o espaço reduzido para os demais. Ok. Professor Lúcio, como que foi aí a sua vinda para a educação e como que surgiu aí a Univel? Eu sou da área financeira, trabalhei 19 anos na área financeira, em bancos, e agora estou há 18 anos já na educação. Eu, na época ainda da área financeira, eu havia feito um mestrado e fui convidado para vir para a área da educação, e eu queria aprender mais alguma coisa na vida e não só a área financeira. E gostei muito da área da educação, já estou há 18 anos nessa área da educação. A Univel surgiu há 25 anos atrás, foi a primeira instituição particular de Cascavel, só tinha a UniOeste, né? E na época com poucas vagas, a Cascavel já é uma cidade grande, e os pais mandavam seus filhos para fora, né? E isso não foi diferente das cidades do professor Carlos, do professor Gilmar, Paranavaí, Umuarama era assim também, né? Então, Umuarama já um pouco mais atendida, né? Mas as principais cidades do Paraná, a gente percebia que não tinha essa atenção para a educação superior, e os pais tinham que mandar os filhos para São Paulo, para Curitiba, para o Rio de Janeiro, e a Univel, percebendo essa lacuna, há 25 anos atrás, criou, então, a Univel. Ela surgiu do zero, com 4 cursos, primeiramente, num colégio aqui, iniciando, e depois com as estruturas, com a construção própria, e se tornando hoje no que nós temos hoje praticamente todos os principais cursos aqui na Univel. Só nos falta medicina, a Univel já está atento à próxima janela e quer buscar o curso de medicina também para a Univel, que é o único grande curso que nos falta aqui. Então, o crescimento foi muito grande nesses 25 anos,
mas sempre com um cuidado muito grande voltado à qualidade na educação. A gente cresceu devagar, mas nunca abriu mão da qualidade na educação. A Univel tem hoje as melhores notas do ENAD, das particulares de Cascavel. Nós fomos o melhor centro universitário no ano passado do Paraná, na nota do ENAD. Enfim, a Univel faz um trabalho muito sério, muito pé no chão, né, buscando sempre a qualidade. A Univel não quer ser a maior, a Univel busca ser a melhor. E a sociedade tem reconhecido isso, e a gente agradece aí a sociedade, agradece aos nossos alunos, aos nossos professores, que fazem com que a gente seja o que a gente é hoje, mas é um passo de cada vez, e é assim que a gente chegou no que nós somos hoje. Ok, muito interessante aí a colaboração do professor Carlos, também do professor Lúcio, valorizando o trabalho em conjunto, né, a equipe, e aí, acima de tudo, a superação dos desafios. E a nossa dupla aí de Paranavaí, como que vocês migraram aí ou escolheram o setor da educação para tocarem as suas vidas, e como surgiu aí a nossa querida Unifatesc? Bem, professor Celso, eu vou falar uma parte e a outra parte o professor Daniel dá sequência. Eu até combinei isso com ele já, para a gente falar a mesma coisa, né? Certo. Mas, na verdade, a Unifatesc, ela surgiu de um não. Um não. E, às vezes, quando você recebe um não, é o melhor não que você poderia ter recebido. Mas, antes de eu chegar nesse não, eu quero dizer a minha origem, né? Eu sou professor de ensino médio, e quando eu fazia faculdade de engenharia química, lá na engenharia mesmo, na academia, eu comecei a dar aula já como monitor. E ali eu já começava a ensinar meus amigos, né? E eu vi que eu tinha um lado, né, para a educação. E dali eu comecei a fazer mestrado. E também, nesse período de fazer mestrado, na engenharia química, eu comecei também a dar aula também em vários lugares, inclusive no Alfa de Umuarama. Tanto é que eu costumo dizer que a minha formação teve duas grandes escolas, o Alfa de Umuarama e o Nobel. O Nobel também foi uma escola que eu aprendi muito com os dois, né? Tanto com o Alfa como o Nobel. E nesse período que nós éramos professor do ensino médio, surgiu-se a oportunidade de nós montarmos a escola em Paranavaí, uma escola com o Nobel junto com a gente. Aí nós montamos esse colégio, tudo mais, e a gente foi crescendo, aprendendo e cada vez gostar mais. E sempre lá com o ensino médio ali, com pré-vestibular, tudo mais. E aí surgiu-se que queríamos crescer também, queríamos desenvolver como pessoas e como profissão também, como diz o Carlos. Primeiro, gosto pela educação, gostar, ter paixão. Aí sim, depois vem as demais coisas. Aí surgiu-se uma situação que nós queríamos desenvolver um pouco mais, aí nós recebemos um não, e esse não nos possibilitou abrir um outro leque, né? Se tivesse aqui mais tempo, eu ia contar a história da vaquinha, né? Da vaquinha, mas eu tinha um outro momento para contar essa história da vaquinha aí, que é um monge, que conta muito bem para associar. Nesse não que nós recebemos, eu tenho que fazer uma outra coisa, né? Aí eu fui, lembro como se fosse hoje, 2005, eu fui no Alfa de Umuarama conversar com o meu amigo Carlos. E o Carlos sempre empreendedor, sempre conselheiro, sempre parceiro nosso. Falei, e aí, Carlos, o que você acha que deve fazer? Eu já tinha o meu lado empreendedor também antes. Tinha cinema também, tudo mais. Tinha cinema em outras cidades. E falei, cara, o que você acha? Gilmar, eu acho que talvez aí uma grande situação para nós aí é as faculdades no ramo, no setor tecnológico. É aquele curso que você faz o curso superior, mas tem um tempo mais curto, em 2 anos, 3 anos. Sim, era novidade naquela época, né? Então, como a gente sabia que era professor de cursinho, muitos alunos faziam cursinho e não conseguiam ingressar na faculdade, falei, onde então os alunos que não conseguem ingressar na faculdade? Porque nós tínhamos aqui uma particular e uma estadual, e nem todos conseguiam ingressar, né? Aí, nessa oportunidade, a gente abriu uma faculdade com os cursos tecnológicos. E aí, começou-se a nossa faculdade Unifatesc, onde o professor Daniel vai dar sequência agora. O que eu quero dizer é o seguinte, para todos que estão nos ouvindo, talvez o não que você receba hoje é o melhor não, porque esse não vai mudar totalmente a sua vida. Então, encare algumas coisas, adversidades, algum fracasso, como aprendizagem, porque isso faz parte do crescimento. E esse professor sonho, Daniel e Carlos, Lúcio, esse sonho começou em dezembro de 2007,
quando saiu no Diário Oficial a publicação da portaria de credenciamento da Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná, na época FATEC, né? Hoje Unifatec. Na época, com 3 cursos superiores de tecnologia, né? Em 2 anos entrou o 4º curso de tecnologia. Logo em seguida, um pouquinho mais para frente, 2012, vieram os nossos bacharéis, ciências contábeis, administração. E o nosso grande salto foi em 2015, quando nós trouxemos o curso de engenharia civil. Foi um curso assim de uma grande expressão, foi quando a cidade enxergou a FATEC realmente como uma grande instituição. E hoje, né, graças a Deus, a gente já tem aí 22 cursos de graduação na modalidade presencial, assim como nosso amigo Lúcio falou da Univel, né? Eu posso dizer que hoje falta-nos apenas um grande curso, que é o curso de medicina, que daqui depois eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. E esse sonho, né, Celso, foi o nosso... a cidade também nos recebeu muito bem, assim como o Lúcio falou que Cascavel acredita muito na Univel, assim como o Moarama acredita muito no poder do Grupo Educacional Alfa, também o Grupo FATEC hoje, né, é um grupo conceituado. Hoje nós atendemos todos os níveis, desde a educação infantil, de 1 ano de idade até o ensino médio, universidade e também os cursos de pós-graduação. Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente. Ok, pessoal. É muito interessante que as três faculdades é uma história de superação, determinação e pegando o gancho da fala do professor Gilmar, né? Essa questão do não, né? Muitas pessoas param no primeiro não. A palavra que uma criança mais ouve de 0 a 8 anos é o não. E aí isso acaba, às vezes, inibindo a criatividade e a gente tem que procurar criar soluções atraentes, estratégias que sejam pautadas pela criatividade e também o poder de inovação. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de comunicar aos nossos internautas, os nossos acadêmicos e os empresários que estão nos assistindo, vocês podem estar enviando as suas perguntas aqui pelo chat do Facebook da Faculdade Alfa, da Unifatec e da Univel, que eu, na medida do possível, vou estar transmitindo essas perguntas para os nossos debatedores. Gostaria de agradecer aqui a presença do Cláudio, representando o professor Cláudio Júnior, representando o curso de gastronomia da Unifatec, professor Alberi, que é nosso professor aqui da Faculdade Alfa, já foi coordenador aqui do curso e também trabalhou na Univel e na Unifatec, Marcos da Mata, que é nosso parceiro aqui, também dando parabéns aos professores, a Leuci Terezinha Rodrigues, ela é de Cascavel, também dando parabéns para a nossa live e o nosso debate. Enquanto não chegam as perguntas, eu vou emendar uma segunda pergunta aqui para vocês. Vocês falam da educação com um grande amor e a gente percebe aí esse brilho nos olhos de vocês. E o que eu queria perguntar para vocês é como a educação pode transformar essa sociedade brasileira, olhando por 2 visões, o olhar humano e o olhar profissional. Vou começar essa com o professor Lúcio, da Univel. Ok. Nós sabemos que tem tudo para acontecer ainda na área da educação no Brasil. O Brasil está só engatinhando na educação. Só 17% do povo brasileiro tem curso superior. Então, a gente está num ramo onde muitas coisas vão acontecer ainda, porque o Brasil só crescerá. O Brasil só será um país desenvolvido se nós realmente levarmos muito a sério a educação. E isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, e nós que estamos inseridos nesse processo, nós passaremos por todo esse desenvolvimento. Sabemos de países que se transformaram em poucos anos, mas foi através da educação. O principal fator que eu vejo é que a produtividade brasileira é muito baixa ainda. Se nós considerarmos aí a produtividade mundial das pessoas no seu trabalho, nós estamos muito atrás, né? E isso passa fatalmente pela educação, porque a educação, as pessoas se profissionalizam e se humanizam mais. Então, nós estamos num ramo de atividade em que realmente tem tudo para acontecer ainda, as pessoas vão estudar cada vez mais.
eu lembro que eu sou filho de agricultor, e onde nós morávamos antigamente, dificilmente um agricultor estudava. Hoje, quando eu vou lá de novo no mesmo lugar, dificilmente os filhos dos meus amigos não estão fazendo um curso superior. Hoje, antigamente, a pessoa, quando não queria estudar, tinha que ser agricultor. Hoje em dia, até para ser agricultor, tem que estudar, tem que fazer agronomia, tem que fazer administração, tem que fazer contábeis, porque cada área de terra rural hoje é uma empresa. A cada empreendimento rural se tornou uma empresa que precisa ser administrada. Então, não tem mais como não estudar. E as pessoas perceberam isso. Mesmo pessoas que não têm curso superior, o sonho delas é, pelo menos, que os seus filhos tenham um curso superior. A gente não cansa de ver essas histórias de pais passando nas nossas salas e fazendo de tudo. Mãe trabalhando de empregada doméstica, pai trabalhando de pedreiro, fazendo de tudo para que os seus filhos possam fazer um curso superior. Então, realmente, a sociedade brasileira está abraçando a educação como a única saída para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento das famílias, para a melhoria da qualidade de vida das famílias. Não tem outro jeito. O meu filho vai ser jogador de futebol. Beleza. Muito poucos jogadores de futebol ganham dinheiro. Poucas pessoas hoje que não estudam ganham dinheiro. Então, e eu sempre falo, até para ser jogador de futebol precisa estudar, porque tem que administrar essa dinheirama toda que vai ter depois, porque a gente conhece inúmeros casos de pessoas que ganharam muito dinheiro e por não saberem administrar, por não terem tido a oportunidade de estudar, acabaram perdendo todo o seu patrimônio pela falta de capacidade de fazer isso. Então, fatalmente, o Brasil vai passar por isso. A gente sempre tem como grande exemplo a Coreia do Sul, que em 30 anos se transformou de um país subdesenvolvido para uma potência mundial através da educação. E nós temos tudo para isso acontecer também. E isso fatalmente vai acontecer. Eu acredito muito nisso. E as nossas empresas farão parte de todo esse sucesso. Estamos numa dificuldade agora. O PIB brasileiro vai cair, nós teremos alguma dificuldade de captar novos alunos em função da dificuldade econômica, mas já no ano que vem, economistas dos grandes bancos dizem que o Brasil deverá crescer em torno de 5%. Isso vai ser muito interessante para todos nós, para toda a sociedade brasileira. O Brasil vai se recuperar desse tombo que levou esse ano e nós vamos valorizar muito mais ainda a educação do que nós já valorizávamos. Então, nós teremos grandes anos pela frente, eu acredito muito nisso, né? Os estudos que a gente tem visto, os economistas falando, o Brasil entra numa rota de desenvolvimento que vai ser bem interessante para todos nós, para nós empresários, para nós pessoas físicas, enfim, nós teremos alguns anos de bonança pela frente, que vai ser muito legal para todos nós. Ok, professor Lúcio, é muito relevante aí que o senhor mencionou o exemplo da Coreia do Sul, né? Hoje a gente vê ampla tecnologia em produtos da Samsung, produtos da Hyundai, ou seja, isso tem muita pesquisa, muita educação, vê que o estudante sul-coreano aí estuda uma média de 14 a 16 horas por dia, isso assim acreditar na educação. Pessoal aí de Paranavaí, da Unifatesc, como transformar a nossa sociedade aí brasileira através da educação por esse olhar humano e profissional que tão foi bem discutido aí pelo professor Lúcio? Celso e colegas, eu vou dividir a nossa fala aqui em duas partes. Eu entendo mesmo que a educação a gente pode transformar através de um olhar mais humano e de um olhar mais profissional. Na minha opinião, dentro desse olhar humano, eu enxergo o seguinte, uma frase que eu carrego comigo, que eu entendo que em cima dela que a vida das pessoas é mudada. A educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas transformam o mundo. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa é a verdadeira mola propulsora do mundo, né? Assim como o Lúcio colocou
que o filho do agricultor hoje está dentro da universidade, né? Isso acontece com as famílias de todos nós. Eu tenho certeza absoluta que o nível de escolaridade dos avós nossos, de vocês, né, foi diferente dos nossos pais, foi diferente do que onde nós chegamos, e é muito diferente de onde os nossos filhos e netos vão chegar. Então, hoje, a educação realmente é a mola propulsora do mundo. Há 30 anos atrás, no Brasil, se você falasse que tinha terminado o curso superior, você já fazia parte de uma grande elite. Eu concluí o ensino superior, correto? E a gente enxerga que hoje esse diferencial já é muito pouco. Você tem que falar que já cursou o mestrado, você tem que falar que você fala 2 ou 3 idiomas diferentes, e não adianta falar que fala inglês, tem que falar que fala mandarim, que fala francês, que fala alemão, né? Então, realmente, a educação é a mola propulsora. É o que mexe na vida das famílias, é o que muda, o que acende socialmente essas pessoas. Eu entendo que, não só por estar no meio educacional, né? Eu sou professor de formação, eu sou licenciado, né? Estou há 30 anos lecionando no ensino superior, e eu tenho visto o quanto isso muda a vida de diversos ex-alunos meus, para onde eles têm alcançado. Então, realmente essa é a nossa grande bola que acende e que possibilita essa transformação na vida das pessoas. Aproveitando aqui a fala do professor Daniel, eu creio que a educação é algo sagrado. A educação, ela é um direito e um dever do Estado de oferecer para todos os cidadãos. Eu creio mais ainda que a educação é a origem de tudo. Se você tiver educação, você tem saúde, você tem democracia, você tem segurança, você tem moradia. Apenas para exemplificar a importância da educação, eu tenho algumas informações aqui que são fundamentais para a gente poder até comparar com números, não ficar apenas num discurso teórico, mas número. E essa fonte aqui é a Fundação Getúlio Vargas. Ela fala que a educação, ela combate diretamente a pobreza. Temos um estudo que diz que as pessoas que têm curso superior ganham 220% a mais de quem não tem curso superior. E a média salarial de quem tem curso superior é em torno de R$4.000. E a média salarial de quem não tem curso superior é em torno de R$1.200. Então, direto, de cara, já diminui a pobreza. Então, as pessoas pensam que a educação, ela talvez de imediato, reduzir a desigualdade social. Também fazer o quê? Essa mobilidade social, né? Vamos ganhar dinheiro com educação. Sim, faz parte. As pessoas que estudam, se qualificam, para ter uma subir na vida. Mas eu vou além disso. A educação não é só para subir na vida, não é só para poder ganhar dinheiro, não é só para poder conquistar as coisas. A educação também ela faz algo muito importante. Ela também mexe com valores. A educação também mexe com as pessoas. Ou seja, ética. Poxa, como é que faz uma sociedade, mesmo que tenha dinheiro, ganha dinheiro, mas se não tiver ética? Nós também temos que a educação ela gera resiliência, não é verdade? Quantas dificuldades profissional, por mais capacidade que eles tenham, mas vai ter dificuldade no seu dia a dia. Então, ele torna o cidadão melhor também. Eu creio também que a educação, ela mexe também na responsabilidade social também. Então, percebe só que a educação, ela é a origem de tudo, muito mais coisa do que além a gente pensa. Ela é a mãe, é a gênese de todo qualquer processo. Só para poder referenciar para nós também, que a educação faz, ela faz a economia crescer. Só que um dado da Unesco, a hora que ela fala aqui, que a população que tem entre 25 e 34 anos, no caso da Coreia, 70% da população tem curso superior. Já no caso do Brasil, essa faixa etária de 25 a 34 anos, apenas 18% tem curso superior. Então, veja só o que a economia faz crescer. Ou seja, a Coreia e o Japão eram países, até após a Segunda Guerra Mundial, totalmente destruídos. Investiu em educação. Esse é o caminho.
Outro dado também que eu achei bastante interessante para a gente, com a educação lá atrás, é a democracia também. A desenvolve a democracia. Os países que as pessoas não têm educação, talvez os tiranos, os ditos políticos, fazem até questão que as pessoas não têm educação. Porque é mais fácil domar, é mais fácil adestrar. As pessoas educadas não. Tanto é que um outro dado aqui, que é da Unesco também, que diz o seguinte: as pessoas que têm, os jovens que têm ensino superior, 80% vão às urnas. E as pessoas que, os jovens sem ensino superior, apenas 54% vão às urnas. Você percebe as pessoas que têm educação participando muito mais democraticamente do processo. Outra coisa que eu achei muito legal também, muito interessante, aumenta a felicidade. As pessoas que têm curso superior, as pessoas que têm uma boa educação, elas entrevistas feitas, também são mais felizes. É claro que são mais felizes, são mais instruídas, têm acesso a mais as coisas que a vida pode ofertar. Então, professor Celso, professor Daniel, professor Carlos, Lúcio, a educação é a mãe de todos os bens. Eu não consigo imaginar o Brasil, um país qualquer, tendo futuro sem investir em educação. Essa é a minha ideia. Ok, professor Gilmar, professor Daniel, saiba as palavras aí. E agora é para você, professor Carlos. O que é a educação transformadora da sociedade brasileira sobre essas duas visões, o lado humano e profissional? Eu vou tentar falar uma coisa, mas os meus colegas foram muito felizes nas sábias palavras aí, que deram um contexto sensacional, muito bom. Sobrou pouca coisa para falar, mas vou falar o que eu penso em cima disso e mais breve um pouquinho. Na parte humana, uma das coisas que eu sempre me preocupei e fiz questão de dividir com a equipe toda, o tempo todo da escola, e da faculdade, é que uma pessoa, quando chega aqui, ela vem com uma construção de sonhos, ela quer um projeto de vida melhor, ela está buscando uma transformação na vida dela. Se tiver desse lado aqui profissionais que, às vezes, não que não queiram fazer as coisas mais olhando o ser humano, mas muito técnico, está em cima de um tablado, como se fosse um palco, há uma grande desilusão desse jovem. Então, essa foi uma das bandeiras que eu defendi a minha vida toda dentro da instituição, olhar para esse aluno como ser humano e saber que você está vendendo projeto de vida para ele, está vendendo sonhos, se tratando da iniciativa privada. Com relação à educação no contexto geral, fica bem colocado o que o professor Gilmar, o Daniel e o Lúcio falaram aí. E na parte profissional, é tudo que eles falaram. Hoje, um jovem, um cidadão, enfim, qualquer idade, independente disso, se não estiver se preparando, a ascensão dele no mundo social é muito pequena, muito reduzida. E as pessoas tendem a culpar alguém, não teve sucesso, não conquistou, não deu certo. Alguém sempre é culpado em cima disso aí. Na verdade, há um espaço na sociedade para todos. A pessoa vai construindo o seu caminho, o seu projeto, o seu sonho, diante do grau dos seus esforços. E muitos também se esforçam e não chegam naquilo que elas desejam, querem. Mas mesmo assim, como o professor Gilmar colocou, se com educação nós temos alguns desafios, você imagina se a pessoa não tivesse educação. E há um tempo atrás eu assisti uma palestra com um chinês, embora a pessoa não está gostando muito de falar isso, da China agora, mas eu não tenho preconceito nenhum, ele deixou muito claro em São Paulo, uma palestra que eu estava assistindo lá, que o mundo vai se dividir em dois grupos, os que vencerem, os que sabem, os que não vencerem, os que não sabem. Só que o grupo de vencedor vai ter que acolher esse outro grupo. Então, para nós, hoje, é muito mais interessante, enquanto sociedade, sustentar, alimentar a formação dessas pessoas, e não carregar elas depois como um amuleto. Então, o lado profissional está muito claro, todas as televisões, os telejornais, os sites, os meios de comunicação, a mídia, deixam muito claro o que se exige dos profissionais hoje. E quando o professor Lúcio colocou lá de trás, começou a Revolução Industrial, saindo da lavoura, ainda era enxada, depois veio a capinadeira, depois o arado, daí vem o trator. Então, há uma evolução constante em cima disso aí. Não sobrou espaço para a pessoa mais ou menos pronta, mais ou menos formada. Ou você está preparado, ou você vai ser um auxiliar. Então, você tem que fazer uma escolha hoje na sua formação. Você quer ser comandante da sua própria vida, ou você quer ser ajudante? E a educação que faz divisor de água muito claramente. Ok. Temos muitas perguntas aqui, pessoal. Eu vou tentar, na medida do possível, estar selecionando aqui, que o pessoal está participando, interagindo, comentando aí sobre a questão da Coreia do Sul, desenvolvimento da educação de qualidade.
temos o professor Alberi, que eu acho que essa pergunta do Alberi é interessante, que até o professor Pedro Rodrigues respondeu aqui nos comentários. A pergunta do Alberi, professor Alberi, é a seguinte: vocês falaram muito sobre a opção de qualidade aí no ensino para enfrentar os desafios e as futuras mudanças na educação. Os participantes entendem que o EAD pode inviabilizar o modelo presencial? O que vocês têm a discutir sobre isso, professor Lúcio? O EAD vai substituir o nosso presencial ou tem espaço para os dois? Se nós olharmos o mundo afora, o EAD surgiu muito forte. Se formos lá nos Estados Unidos, na Europa, onde já é bem consolidado, mas o presencial também é muito forte. Nós teremos espaço sempre para os dois. Nós teremos, pós-pandemia agora, um novo movimento que eu vejo, que não é nem EAD e que não é nem presencial. É uma terceira via que nós teremos aqui, que é o virtual ao vivo, que é o que nós estamos fazendo hoje. Então, EAD, presencial e virtual. Aliás, o virtual vai transitar junto com o presencial, o virtual vai transitar junto com o EAD. Então, nós teremos aí uma nova forma de educação, mas nunca haverá a substituição do presencial pelo EAD, até porque tem espaço para os dois. E é nesse tempo de pandemia que a gente percebeu mais forte ainda como realmente é muito forte isso. As pessoas ou querem o presencial ou querem o EAD, e agora com a vinda do virtual também. Então, nossas grades deverão mudar, nós já estamos pensando nisso já. Nós manteremos o nosso presencial, nós manteremos o nosso EAD, mas o virtual vai fazer parte do nosso dia a dia, que era muito tímido antes o virtual, mas vai ser muito forte a partir de agora também. Então, uma terceira via, mas jamais o presencial será substituído pelo EAD, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só para comentar aqui, já que eu citei o professor Pedro Rodrigues, lá, o nosso diretor do Colégio Integral de Itajaí, ele comentou mais ou menos seguindo seu raciocínio, professor Lúcio. Eu imagino que existe público-alvo para cada uma das esferas, vai sempre existir o público que prefere o presencial e também aqueles que querem fazer o EAD. Mas, na opinião dele, nada substitui o presencial ou o novo presencial, né? Como muito bem o professor abordou. Tem mais uma pergunta aqui, eu vou fazer perguntas aleatórias para cada um dos participantes, para que eu possa ter um número maior de perguntas, né? Nós estamos contando hoje também com a participação do diretor executivo da Compliance Total. Ele é o professor Marcelo Borowski Gomes, e ele faz a seguinte pergunta: professor Celso, vemos aqui em São Paulo um desenvolvimento muito forte das universidades em torno do ensino síncrono à distância, via Zoom, via Meet e outras plataformas. Como que vocês veem isso, veem esse movimento dentro das universidades? O professor Lúcio já falou um pouquinho, vou jogar para o pessoal da Unifatesc, e depois eu passo alguma coisa para o professor Carlos. Muito boa pergunta, e realmente ela vai de encontro ao que o professor Lúcio acabou de comentar. Esse modelo, né, que está recebendo diversos nomes agora, né? Mas o professor Lúcio colocou muito bem, porque muitos alunos, né, e muitas pessoas têm confundido esse nosso período de pandemia em que a gente está atendendo os alunos de forma remota com o EAD, né? No EAD, nós não temos essa interação ao vivo, em que o professor ele consegue, sabe, estar numa sala de aula e responder, como nós estamos fazendo aqui agora, né, nessa videoconferência, esse bate-bola com uma pergunta e você automaticamente já responder. No EAD, isso praticamente não existe. Ele existiu há um tempo atrás e ele vinha desaparecendo. Então, esse momento em que a gente está vivendo, ele ressuscitou essa vinda do professor para uma sala de aula virtual, mas interagindo ao vivo com o aluno. E nós acreditamos que isso vai ficar muito forte dentro da universidade. Talvez, de tudo isso que a gente está passando nesse momento, essa seja a maior transformação que a universidade vai sofrer agora nesse momento, porque nós enxergamos que a universidade pode trabalhar com uma forma híbrida.
né? Uma forma mista, uma forma acoplando aquilo presencial e você colocando momentos em que o aluno não precisa estar na universidade, mas ele está interagindo ao vivo com o professor. Só para complementar a fala do professor Daniel aqui, Sim. A gente, na verdade, é muito conservador, na verdade. A educação é conservadora, né? As matrizes que nós temos hoje dos cursos superiores, se não me engano, é da década de 40, 1940, ou seja, quase 60 anos atrás. E nessas grades curriculares, nem matriz é um poder, né? É também a grade, tão fechada que era. Ninguém mexeu. Então, na verdade, se você pegar a grade lá de 40 e pegar a grade hoje, praticamente são a mesma matriz. Eu pergunto a você, será que todas aquelas disciplinas que estão lá, elas têm o mesmo grau de importância? Será que as disciplinas que estão lá, algumas são apenas informativas, outras formativas? Será que as informativas não podem ser EAD? As formativas presenciais? Então eu percebo que tem espaço para todo mundo, tem que rever, tem que revolucionar isso aí, porque tem muita coisa que se aprende, na verdade, mas não faz parte do profissional, faz parte do conhecimento mais abrangente, mais humanístico, mas não técnico. É para isso que eu falo. Temos aqui a professora Laís, que é a coordenadora nossa do curso de Pedagogia e do curso de Marketing, que está fazendo aí um doutorado na área de Educação, e ela dá ênfase aqui no comentário dela sobre a questão do ensino híbrido, né? E aí ela comenta justamente que o professor Daniel mencionou, né? Que o EAD é uma modalidade que sofrerá grandes transformações e referência na qualidade no modelo híbrido, né? Então a gente vive essa ruptura, né? Como o professor Gilmar mencionou. Agora veio aqui uma pergunta para o professor Carlos. É de um empresário aqui de Umuarama. Ele pergunta o seguinte, que ele leu recentemente que a Fundação Dom Cabral diz que a maioria das organizações acreditam estar entregando valor aos seus clientes, no nosso caso, alunos, né? Diante desse quadro, quais são os maiores desafios centrados no serviço destinado a uma orientação para o aluno? Como que a gente pode, professor Carlos, transformar o aluno nosso aí, da Faculdade Alfa, da Univel e da Unifates, em protagonista, elevando a qualidade do serviço para ele? Bom, eu tenho uma pergunta muito boa. E essa aí é a grande queda de braço das instituições de ensino superior com o Ministério da Educação. Então, nós temos uma determinação do Ministério da Educação muito engestada. E não é por culpa deles ou de quem fez, não estou buscando culpado nisso aí. É um sistema que vem fazer um gancho com o que o professor Gilmar colocou agora, que está sofrendo agora alguns quebras de paradigma. Levou todos esses anos para acontecer isso. As instituições em si, elas têm que atender a dois deuses, o mercado e ao MEC. Então, quando você fica nesse meio, o desafio é muito grande, aumenta bastante o trabalho das instituições, mas você não pode desprezar nenhuma dessas partes. Você não pode desprezar nem o mercado e nem o MEC. Então, o bom ou o ruim, existe uma diretriz do MEC que vem funcionando há muitos anos e formou vários profissionais. Nós temos aí excelentes profissionais que já estão atuando no mercado há muitos anos com essas formações. Lógico que alguns buscaram mais especializações, mestrado, doutorado, e conseguiram se manter no mercado. Agora, com relação aos profissionais, a necessidade profissional que o mercado quer, aí a instituição vai até as empresas, como a Faculdade Alfa tem feito isso aí muito bem, através dos seus coordenadores, seus professores colaboradores, seus núcleos de visitas e palestras, e treinamento, capacitação, indo nos RH das empresas, sentando com os profissionais certos lá e buscando o que eles precisam, que informação, que formação vocês precisam. Então, a própria Faculdade Alfa já desenvolveu um curso inteiro de pós-graduação focado a um grupo de pessoas para aquele departamento, para aquela necessidade que estava carente, continua carente. Então, acho que aí um olhar para o mercado, ouvindo os empresários, ouvindo os chefes de RH, ouvindo os psicólogos das empresas também, que assessoram bastante, para os TI, para saber o que precisam. Aí a instituição passa a desenvolver um trabalho voltado a isso, mas sem perder a propriedade e nesse distanciado do que o MEC exige da instituição. Então, é um grupo cuidando do que o MEC precisa e outro grupo cuidando do mercado.
Isso tem que ser fundido na sala de aula e lá na frente você entregar um profissional capacitado, gabaritado, não só certificado, que eu brigo muito com isso aí e faço vários comentários, mas tem que entregar uma pessoa habilitada para o mercado. Então, talvez foi isso que o rapaz perguntou, isso no empresário, amigo nosso, o esforço da instituição. E isso não é diferente da Univel, e não é diferente aqui na FATES e outras instituições, essa preocupação. Porque colocar um grupo de alunos sentado, ou à distância, ou presencial, e fazer um monte de trabalho mais do mesmo, não cria significado no mercado de trabalho. Uma instituição de ensino superior como as nossas, hoje elas só estão em pé e tocando, crescendo com perspectiva, porque ela transforma o departamento desse aluno e o que esse aluno veio buscar aqui leva com ele. Então, ele agrega valores no conhecimento dele e consegue reproduzir isso, colocar em prática. E esse mesmo cidadão aprende dentro das nossas faculdades aqui que ele não pode mais ser um nome nas folhas de pagamento. Ele tem que ser um colaborador que se paga e ainda gera lucro para as empresas. Isso daí eu sou testemunha para presenciar o que o professor Carlos falou, que a todo momento, quando nós temos as nossas reuniões, ele bate muito nessa tecla aí, os dois senhores, né, o MEC e o mercado, e a gente tem esses projetos aí que sempre levam um posicionamento diferente para a nossa sociedade. Pegando esse gancho que o professor Carlos me deu, eu gostaria de agradecer também a participação na live da equipe Gama da Almoprev, os Barganhas, que esteve aqui com a gente, o Luciano, diretor da Almoprev, ao José Libório, que é gerente do supermercado Cidade Canção, que também está assistindo a nossa live, ao Anderson e ao Renato, que é egresso aqui de processos gerenciais da Faculdade Alfa, que são do Conselho de Administração da Ellen Estofados, ou seja, são várias empresas que estão mencionando aqui. E tem um lembrete aqui para o senhor, professor Lúcio. Uma das coisas que os egressos são as DCNs, que no caso do curso de engenharia, temos o CREA, só para especificar. Professor Lúcio, me lembra que em uma palestra o senhor nos falou sobre o curso aberto, deste modo que o Luiz falou e aconteceu um problema. Poderia nos lembrar mais? O senhor lembra desse caso específico, professor Lúcio? De qual caso que foi? Do curso de engenharia, do CREA, que o senhor exemplificou. Quem está falando é o Júlio César Teco Colela. Ok. Na realidade, a gente sempre vem trabalhando muito com os nossos alunos essa questão que o professor Carlos nos disse da aproximação com o mercado. Se nós olharmos, os americanos são muito melhores do que nós, e a gente precisa olhar quem está acima da gente para podermos melhorar sempre. Nos Estados Unidos, as escolas são mais próximas das empresas. As pesquisas das escolas, as pesquisas das universidades são direcionadas às empresas. As empresas vão lá e estão junto com as escolas e buscam essas pesquisas para melhorar os seus produtos e serviços, né? E nós pecamos ainda bastante nisso. Então, o que nós temos falado sempre é que nós precisamos estar mais próximos das empresas, e o professor Carlos falou isso muito bem agora há pouco, né? Servir a dois senhores não está sendo fácil para nós, mas nós precisamos servir a esses dois senhores. Mas precisamos melhorar muito mais. Acho que a gente está servindo bem o MEC, estamos tendo boas notas com o MEC, de autorização dos cursos, de reconhecimento dos cursos. Agora, o que nós precisamos trabalhar bastante é essa questão da aproximação das escolas com as empresas. Nossas pesquisas, nós fazemos muitas pesquisas no Brasil que não têm valor para as empresas. E se as pesquisas não tiverem valor para as empresas, não tiverem valor para novos produtos, não tiverem valor para melhorar a vida das pessoas, o que nós estamos fazendo nas escolas? Então, a gente precisa ter isso muito claro. Vamos pesquisar, mas vamos colocar lá nas empresas para melhorar a vida das pessoas, para melhorar as empresas, porque é isso que as grandes economias fazem, né? Nós temos um projeto dentro da Univel de que cada professor, pelo menos uma vez no semestre, ele tem que levar um empresário para dentro da sala de aula para que valorize aquela disciplina do professor. Esse empresário vai contar o que ele está fazendo, o que ele aprendeu na escola e conseguiu levar na prática lá na empresa, para que tudo o que o aluno esteja aprendendo na sala de aula faça sentido para ele, para que ele saiba que depois que ele sair da escola, ele vai estar lá nas empresas praticando
o que ele está aprendendo na sala de aula. Não faz sentido nós ensinarmos se o aluno não colocar em prática nas empresas. Não faz sentido se nós ensinarmos e isso não humanizar mais o nosso aluno. Então, o tema da nossa live foi muito feliz. Você foi muito feliz, professor Celso, quando você colocou esse tema. Educação que transforma a vida das pessoas e melhora a nossa economia. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos ensinando. E nós temos que ser muito melhores nisso quando nós olharmos ao todo. Nós ainda estamos engatinhando. Se nós olharmos economias do primeiro mundo, a proximidade que as escolas têm das empresas lá, as pesquisas totalmente voltadas às pesquisas escolares, as pesquisas da educação voltadas às empresas. As empresas vão lá e compram aquelas pesquisas lá. As empresas vão lá e já, enquanto o aluno está se formando, já trazem aquele aluno para dentro das empresas. Percebam como é próximo o empresariado das escolas em muitas economias, mundo afora, e economias que têm dado certo. E é isso que nós precisamos fazer melhor aqui no Brasil. A gente não tem que ensinar por ensinar. Nós precisamos ensinar para transformar as pessoas, para melhorar a nossa economia. Esse é o nosso grande desafio. Ok. Referente ao título da live, professor Lúcio, eu estendo os agradecimentos ao nosso diretor acadêmico, professor Roberto, que foi uma sugestão dele aí, esse título da live. Só um comentário para o senhor, professor Lúcio. Essa fala do CREA, o Júlio César está falando que foi uma palestra que o senhor realizou na Unifates, né? Então, a gente vê quanto que é grande a interação entre Unifates, Univel e Faculdade Alfa. Agora tem uma pergunta para o professor Carlos e para a nossa dupla lá da Unifates. Quem faz a pergunta é o professor Clóvis Palocci, que é o nosso coordenador aqui de relacionamento. Ele diz o seguinte: como que o senhor disse, a educação em todos os sentidos forma e transforma a vida. O investimento na educação é uma importante tarefa para orientar os jovens e guiá-los, ajudá-los a transformar seus sonhos em realidades, em projetos. E a pergunta do professor Clóvis é o seguinte: qual que é a responsabilidade da instituição de ensino e o papel do professor nesse processo de transformar os sonhos, projetos dos nossos acadêmicos em realidade? Primeiro, professor Carlos, depois eu devolvo a pergunta para o pessoal da Unifates. Bom, primeiro que hoje todas as empresas, independente do setor e do ramo de atividade, ela precisa ter equipes. Na escola é muito comum essa palavra, equipe de professores. Mas hoje você tem que ir lá no final da verdadeira tradução da palavra equipe. Então, é comprometimento. Porque senão não tem como a pessoa entrar dentro da instituição, passar por ela e não estar nela. Aí entra um trabalho em conjunto, coordenação, direção, trabalhando todos os projetos de cada disciplina, de cada curso, deixando muito claro. E essa é uma das coisas que há muitos anos já entrou no Brasil, o professor Lúcio acompanhou isso, o professor Gilmar, o professor Celso também, que é você buscar a sua qualidade dentro do que está fazendo. E tem como mensurar isso. E quando o professor Clóvis pergunta o que é o papel do professor, na minha concepção, é muito grande o trabalho do professor e praticamente todo o trabalho. Porque por mais que um coordenador, um diretor, um gestor, um psicólogo, um assistente social queira fazer alguma coisa, construa, desenvolva um projeto, mas com um único olhar, sem ter uma equipe para executar isso, é impossível de acontecer uma coisa dentro de uma instituição de ensino. Muito difícil. Então, o professor hoje é tudo, tanto para o colégio, escola, independente da faixa etária, quanto para a universidade. Na universidade, essa provocação de responsabilidade ela é maior, porque você está na frente de um aluno adulto que tem alguém batendo na porta dele lá fora. É o mercado do trabalho, é a troca de departamento, é alguma coisa mais... A cobrança, a pressão veio de uma forma assim avassaladora, e o professor Gilmar colocou ali, escalonado, cronologicamente, como é que isso aconteceu, essa transformação. Então, voltando no foco da pergunta do professor Clóvis, o professor hoje é a parte mais importante da instituição, enquanto do lado de cá, e do lado de lá, o aluno, isso é automático. Nossos amigos da Unifates, aí, qual que é o papel do professor em transformar os projetos e os sonhos dos nossos acadêmicos em realidade? Pergunta feita pelo professor Clóvis Palocci.
Legal, eu posso falar, professor Daniel? Vontade. Eu respondo isso com muita propriedade, né? Porque, na verdade, eu estou reitor, mas eu sou professor. Então, a gente é professor, sabe muito bem a importância que tem. E também, do outro lado, tem um aluno. Então, a gente, como professor, sabe que, por mais, como o Carlos mesmo falou, que tenha diretor, que tenha reitor, que tenha coordenador, mas o cara que vai relacionar diretamente com o aluno é o professor. Por mais que você instrua, dê ordem, orientação, normas, regulamento, professor, mas depois que ele fechou a porta, meu amigo, fechou a porta, é ele o aluno, não tem mais ninguém. Então, ali, o professor ele tem que envolver com o aluno muito além da parte técnica. Então, a Unifatesc, ela tem trabalhado em que sentido? Professor, não só a parte técnica, mas também a parte humana, humanizar, e cada aluno é um aluno diferente. Cada um tem as suas dificuldades, as suas habilidades, então, ou seja, essa parte de você particularizar, humanizar, personalizar a educação é um dos nossos princípios da faculdade, da Unifatesc, assim como eu creio que da Univel, como da Alfa também, porque caso contrário, você não pode tratar os alunos como se fosse uma massa. Não é, cada pessoa é uma pessoa. Então, o professor, ele tem um papel fundamental, não só de passar conhecimento, mas também de passar valores. Como eu próprio disse ali, quais são a função da educação? Não é só passar conhecimento técnico, mas também a parte de valores morais, a parte de democracia, a parte de ética, resiliência e tudo mais. Então, eu creio que o professor e o aluno, essas são as peças fundamentais. Mas lembrando bem que o professor, ele é apenas um mediador. Mas quem é a peça fundamental é o aluno. Esse, sim, é o protagonista. E um detalhe importante de destacar, viu, Celso, Carlos, Lúcio, é o seguinte, a gente tem priorizado dentro da nossa instituição, e eu creio que isso também acontece nas outras co-irmãs, a presença do professor ligado ao mercado de trabalho, né? É muito importante para a gente, o professor com formação, o professor com mestrado, com doutorado, a universidade precisa disso, mas a gente percebe que o aluno ele se identifica muito mais com o professor que está no mercado de trabalho. Ele quer conversar com o professor e ele quer que durante a aula o professor conte o que está acontecendo lá na empresa, lá no local onde ele trabalha. Então, para nós, esta relação professor-aluno, ela tem ficado cada dia mais estreita, justamente porque a gente tem valorizado a presença do professor profissional para a instituição. Ok. Tem um comentário aqui que caiu como uma luva, do Endrigo Eduardo Martins. Boa noite, pessoal. Posso afirmar que o que o professor Lúcio acabou de mencionar em respeito à educação nos Estados Unidos, pois mora aqui em Cambridge, na Inglaterra, e é isso que está acontecendo bem parecido. Então, a gente vê essa linha de sincronismo que a gente tem aí com as principais linhas de pensamento da educação, tanto a europeia, na Inglaterra, quanto a questão dos Estados Unidos, e também nós citamos aí a questão da Coreia do Sul. A professora Elaine Regina, que é nossa coordenadora aqui do Colégio Alfa, ela falou assim, o professor precisa refletir em cada ação diante do aluno, porque tem muita influência sobre ele, né? A gente realmente tem um papel muito importante, e principalmente na educação superior, aquele professor do mercado, né, que traz o dia a dia para o acadêmico, tem muito a agregar. Vou voltar um pouco para a nossa pauta, porque temos várias perguntas, mas a pergunta que eu gostaria de fazer para os três é a seguinte, como surgiu e quais foram, ao longo dos anos, assim, essa cooperação entre essas três grandes faculdades, Univel, Unifatesc, Faculdade Alfa? Em que momento que isso convergiu para essa grande parceria aí dessas três faculdades? O pessoal da Unifatesc pode começar aí respondendo, fazendo um favor. Olha, o meu amigo que está aqui, o professor Gilmar, ele tem uma frase muito importante que a gente usa no nosso dia a dia aqui na instituição, que é o sair de trás da mesa, né? A gente procurar compartilhar e tá vendo o que acontece em outras IES. E a nossa ligação com o professor Lúcio, né? Ela começou porque ele esteve com a gente atuando, né? Num curso de pós-graduação, foi nosso docente na pós-graduação,
e isso possibilitou a gente estreitar o nosso relacionamento, né? A gente conhecer e trocar algumas figurinhas. A nossa relação com o professor Carlos de Moarama, com a Faculdade Alfa, o Grupo Alfa, transcende também tudo isso. Aliás, a Faculdade Alfa e a Faculdade FATES, elas começaram juntos, foi um sonho que brotou praticamente no mesmo ano, no mesmo semestre, então nós temos uma ligação muito grande. Existe uma troca de profissionais, nós temos professores de pós-graduação que vêm de Umuarama e de Cascavel para cá, e professores que vão daqui para lá. Então, a gente percebe que essa lição do sair de trás da mesa, de você enxergar o que está acontecendo nas outras guerras, foi, assim, o nosso grande diferencial para que estreitasse esse nosso relacionamento. Não é, professor Gilmar? Na verdade, eu vou dizer, além de sair de trás da mesa, eu vou dizer uma frase que eu falo muito, né? E até não me entenda com arrogância, mas a palavra para mim que tem entre Faculdade Alfa, a Univel e a Unifates é chamada modelagem. Modelagem. Eu costumo dizer assim, não me entenda mal. Se alguém chegar para mim, eu tive uma ideia, eu vou perguntar, sua ideia é da onde? Ah, é da minha cabeça. Falar, então eu vou ter que pensar melhor, vou refletir melhor. Não, eu tive uma ideia. De onde que é? Ah, da Univel. Opa. Ah, do Alfa. Opa, me interessa. Mas se for ideia assim, muito genial, eu fico já reticente. Então, a modelagem é fundamental. Eu vou ser bem sincero aqui, com a Faculdade Alfa, com o Carlos aí, eu aprendi uma coisa muito importante que hoje a gente tem na Unifates, e eu falo com muita tranquilidade, com muita propriedade. Na Faculdade Alfa, aprendeu o seguinte: valorizar as pessoas que fazem parte do processo. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Chegamos a centro universitário com o conceito máximo, conceito 5, que foi o diretor, Daniel, Gilmar Eduardo, que esquecem. Foram as pessoas que fizeram isso. Então, a Faculdade Alfa nos ensinou a valorizar funcionários, professores. Eles fazem a diferença. Eles são motores. Nós somos apenas o piloto desse processo aqui. Então, eu agradeço muito esse lado humano que a Faculdade Alfa nos ensinou a trabalhar, a desenvolver. E com essa Univel, um dia eu fui na Univel, no ano passado, eu olhei tudo aquilo dali e falei, gente do céu, o que eu estou aqui? E o Nilson e o Lúcio, com muito carinho, nos atendeu. Eu fui olhando, uma coisa legal. Ou seja, muita coisa aprendemos com o pessoal. Então, na verdade, é uma aprendizagem constante. Todo mundo aprende com todo mundo. Eu costumo dizer que todo mundo são eternos aprendizes. Então, com a Univel, eu vi assim uma coisa, gente, que profissionalismo aqui, que carinho, que qualidades, laboratórios, coisa fantástica. Então, realmente, essa nossa parceria vai continuar por longos e longos anos. E quando eu estiver vivo, eu vou ser um eterno aprendiz e vou aprender sempre, sempre com vocês. Muito obrigado. Já de antemão, já agradeço. Professor Lúcio, e aí, como que surgiu essa grande parceria entre essas três grandes faculdades? Essa nossa parceria já existe há mais de 10 anos. Eu lembro da época que nós fomos convidados a fazer uma parceria de pós-graduação com a Alfa. Na realidade, faz bem mais de 10 anos, deve fazer em torno de 15 anos. E no mesmo momento, na época, o Marcos nos sugeriu que a gente visitasse também a Unifates. E visitamos, na época, a Unifates, aquela estrutura simples, mas a gente já percebia na época, com muito carinho, no trato com os professores. O que o professor Gilmar falou é uma grande realidade. Esse carinho do trato com os professores e com os alunos fez toda a diferença. E anos depois, quando nós visitamos a Unifates de novo, essa gigante, então é bonito de ver isso, essa parceria que a gente teve com a Alfa, com muito carinho, da pós-graduação, e nunca mais nos desligamos. E, aliás, nós nem somos concorrentes, nós nos complementamos e nós damos certo, as nossas parcerias dão certo, porque nós temos a mesma forma de pensar, ou seja, nós não tratamos o nosso aluno como mais um aluno, nós tratamos o nosso aluno como o aluno, que faz a diferença. A gente quer o crescimento do nosso aluno, a gente quer a qualidade para que o nosso aluno realmente faça a diferença no mercado de trabalho. Então, as três instituições
trabalho muito forte a qualidade e não tanto a quantidade. Precisamos de alunos, sim, mas só se for com qualidade. Se for só pela quantidade, a gente não faz. E eu sei que o Alfa e a Unifatesc pensam da mesma forma, por isso que a gente é tão parceiro, por isso que a gente dá tão certo, porque nós temos uma mesma linha de raciocínio, ou seja, sempre tudo com muita qualidade. Tratar o nosso aluno com muito respeito, tratar o nosso professor com muito respeito. Os nossos professores se impressionam quando vêm na Univel lecionar, por que a gente trata tão bem os nossos professores. E a gente começa pelo professor. Nós vamos lá na sexta tarde, deixamos um chocolatinho e uma mensagem na cama do professor, junto com todas as informações do mercado de Cascavel, e o professor, quando vai para a sala de aula no sábado de manhã, ele vai feliz para a sala de aula, porque ele foi bem tratado. E o professor nos questiona, por que nós fazemos isso? Por que esse diferencial? E nós falamos assim para o professor que a gente faz pensando em nós mesmos. Porque se o professor for bem tratado, ele dá retorno em sala de aula. Então, nós estamos tratando bem o professor, mas o retorno é nosso. O retorno é nosso. Porque um professor tratado com carinho, que ele merece, ele dá mais resultado em sala de aula. E isso faz toda a diferença. Ele vai tratar o nosso aluno com carinho também. Enfim, é um jogo ganha-ganha que nós, a Univel, fazemos, que nós percebemos que a Unifatesc faz e que nós percebemos que o Carlos e o Marcos fazem lá na Alfa também. Então, nós caminhamos um caminho comum e que esse caminho continue sendo dessa forma, de cada vez mais parceria e aprendendo uns com os outros. Nós aprendemos muito com vocês sempre, e isso é muito importante. Ok, muito obrigado aí, professor Lúcio. Professor Carlos, essa parceria entre essas três grandes faculdades, como que surgiu aí? O que o senhor tem para colaborar? Já falaram praticamente tudo e concordo com tudo que falaram. Eu tive a grande oportunidade de conhecer a FATESC quando ela tinha uma parceria conosco com os cursos de pós-graduação. Aí quem fez o link de ligação com o professor Lúcio foi o professor Marcos e a professora Elaine, que tocavam a pós-graduação na época. Daí fui visitar a FATESC, também me impressionei, viu, Gilmar? Na época eu fui lá e comecei a fazer essa troca de experiência, mas na verdade eu aprendi mais do que devolvi com eles lá. E também tive o prazer de conhecer o professor Newton, que veio fazer algumas capacitação para nós aqui, excelente profissional, gostei muito de trabalhar com ele e trazer ele até a nossa instituição, e aproveitar, já que estou dentro do espaço da Univel, mandar um abraço para o senhor Renato, que é um dos proprietários lá também. Então, essa união das instituições, elas cada ano que passou, ficou mais forte, porque você aprende muito, uma experiência já realizada. Então, quando você traz um trabalho para dentro da sala de aula, para dentro de uma reunião com os professores, um novo projeto, passa longe daquilo que o professor Gilmar acabou de falar. Você não fica num projeto que você vai fazer um teste e transformar esse aluno seu numa cobaia. Nós não temos mais tempo para isso e o mercado não aceita mais isso. Então, essa troca de experiência, visitar o outro, ter a humildade de aprender com o outro, isso é muito importante, você ganha tempo e acelera os processos consideravelmente. Isso é em todas as áreas, não é só na educação. E eu tive também a oportunidade, antes de abrir a faculdade, de conhecer outras do gênero, não comparando, mas eu fui na Uninove, São Paulo, fui na Anhembi, fui na PUC-Tec, que nós estávamos entrando na área de tecnólogos, e a Univel, na época, o grande carro-chefe dela era os tecnólogos. Então, eu me inspirei muito na Univel. Dá certo, as grades deles, o que estão fazendo. Nós tivemos alguns professores comuns na época, o professor Alberi colaborou bastante, o professor Alberi trabalhou lá, também trouxe bastante conhecimento para nós aqui, colaborou com a instituição. Então, foi fundindo as informações, as experiências já realizadas, praticadas, e as mudanças. O professor Lúcio é uma pessoa muito bacana, muito profissional, e um lado humano muito grande. Todas as coisas novas que ele tem lá, como ele acabou de falar no outro bloco, nós não somos concorrentes, ele fazia essa troca com nós, essa fusão. E assim como o professor Gilmar, o professor Daniel, o professor Eduardo, o professor Guilherme, da FATESC, a mesma coisa, sempre as portas abertas, escancarradas para nós, assim como nós sempre estamos abertos as portas para a FATESC e para a Univel também. Ok, eu gostaria também de mandar um abraço para o professor Jorge Vandal, professor Fábio Vaz, que fizeram comentários aqui.
professor Helder da Faculdade Alfa, professor Lucivaldo e demais professores, me perdoem aí pelos comentários que estão sobrepondo aí, eu não consigo lembrar todos. Pessoal, a gente vai para as 2 últimas perguntas finais, porque quando o assunto é bom, rende, e como o professor Gilmar já falou, a gente poderia ficar aqui numa segunda, numa terceira live, que teria assunto, né? A minha pergunta agora para vocês é quais serão os próximos passos da Univel, da Unifatesc e da Faculdade Alfa. Vamos começar aí pela Unifatesc. Professor Gilmar, professor Daniel, quais serão os próximos passos aí dessa faculdade tão empreendedora? Bom, a nossa prospecção aí, eu vou falar um pouquinho sobre o presencial. O professor Gilmar está focado bastante no EAD agora e eu vou falar um pouquinho sobre o presencial. Como eu disse agora há pouco, nós não temos ainda, né, o curso de medicina, estamos trabalhando para isso, estamos nos preparando, a parte técnica, a parte de documentação, para que quando esse decreto governamental que proíbe a abertura de novos cursos for revogado e nós tivermos aí a contemplação de novas cidades com a possibilidade de receber o curso de medicina, a Unifatesc seja apta, né, a receber esse benefício aqui para Paranavaí e para o noroeste do Paraná, né? Temos outros grandes projetos, estamos iniciando agora a implantação, né, vamos protocolar na CAPES a implantação do nosso primeiro programa de mestrado, né? Estamos aí com um grupo estudando e trabalhando em cima desse projeto, e por enquanto o edital está fechado, e também estamos estreitando aí parcerias, agora que nós viramos centro universitário, estreitando parcerias com instituições até de fora do país, a Universidade de Barcelona, na Espanha, aí na área da educação física, estamos aí também com um docente de Iowa, né, nos Estados Unidos, que está aberto a vir participar com a gente no nosso programa de mestrado. Temos um estreitamento também com a Universidade do Canadá, para também possibilidades de parcerias e intercâmbios de alunos. Então, a nossa grande prospecção, o nosso grande desejo agora para os próximos anos é justamente nessa área presencial, é o curso de medicina e essa expansão aí para a área de mestrado, né? Sabemos também, queremos outros cursos de graduação, mas o nosso grande desejo mesmo é o curso de medicina. E o professor Gilmar vai falar um pouquinho sobre a nossa prospecção do EAD. Pois bem, como o senhor Daniel já disse, né, ele está responsável pela graduação presencial, e a gente aqui, professor Gilmar, está com esse desafio de trabalhar a nossa graduação em AD. Né? Por que a graduação em AD? Porque a gente quer alcançar mais pessoas. A gente sabe que a educação é transformadora, como bem disse o tema fantástico. Então, tem pessoas que não estão alcançadas pela educação. E talvez a única possibilidade das pessoas serem alcançadas pela educação é através da metodologia EAD. E a gente está colocando no mercado algo muito diferente, algo com muita responsabilidade, com muita qualidade. A gente não quer, primeiramente, vender, a gente quer atender. Então, o nosso EAD, ele tem um diferencial. A gente quer, primeiramente, atender a pessoa, a sua necessidade. Aí, depois, sim, a gente vai querer pensar na parte financeira, mas, a princípio, é tentar qualificar as pessoas. Porque, como dissemos, a educação transforma. E, com certeza, a gente vai conseguir, através dela, transformar muita gente. Porque nós temos agora, como centro universitário, a gente pode abrir qualquer curso no Brasil, com exceção da medicina e outros cursos mais aí. Mas grande parte dos cursos nós podemos abrir. Então, olha só a nossa responsabilidade. E a gente também está colocando no mercado algo bastante interessante, até mesmo em nível financeiro, nível de acessibilidade financeira, para que todos tenham acesso. Então, a gente está trabalhando para isso, nós estamos com uma equipe muito comprometida, a gente está focado constantemente, a gente tem uma meta, vou até falar aqui a data, né? Em março de 2022, a nossa graduação EAD, em quantidade de alunos, vai ser maior que a presencial, né? Então, a gente pensa aí
a gente chegar na graduação EAD a mais de 5 mil alunos. Hoje estão em torno de 700 alunos, vão chegar a mais de 5 mil alunos, mas por isso que é muito trabalho, como diz o Carlos, não adianta ter só um diretor, um gestor, um reitor, vai ter que ter pessoas que executam isso, pessoas que fazem isso. Então, de novo, ninguém faz nada sozinho. Então, nós estamos com uma equipe muito comprometida, uma equipe focada, e a gente, com certeza, março de 2022, a gente vai alcançar a nossa meta com muita tranquilidade. EAD, então, é a nossa meta, é o nosso foco, é o hiperfoco, na verdade. Ok, professor Lúcio, eu acredito muito aí, professor Gilmar, nessa meta que vocês estão persistindo aí, e com certeza vocês vão alcançar. A Faculdade Alfa é um dos polos aí credenciado do EAD da Unifatesc, e isso aí nos honra muito, ok? Essa parceria. Professor Lúcio, a Univel, os próximos passos aí, os exemplos que o senhor mencionou aí, o que a Univel pensa para o futuro? Nós estamos numa fase agora de consolidação de muitos cursos abertos há 2 anos, 3 anos, com a vinda do Centro Universitário Univel, nós abrimos bastante novos cursos, e esses cursos todos estão se consolidando agora. Então, a exemplo dos nossos outros cursos, já consolidados muitos anos, esses cursos estão sendo consolidados também. Nós tivemos a satisfação de ter autorização agora, no início de junho, do nosso primeiro mestrado em Direito. Então, já até o final do ano, nós teremos a primeira turma de mestrado em Direito na Univel. Direito é o carro-chefe da Univel, nós temos mais de 2 mil alunos de Direito, e o nosso curso de Direito já merecia o mestrado. Então, esse é o caminho natural. Eu vi lá o Gilmar comentando, o Daniel, de que também estão pensando, porque é um caminho natural para quem quer se consolidar nesse mercado. Nós estamos já muito fortes no EAD também, nós já temos mais de 2 mil alunos, mas como o professor Gilmar e o professor Daniel falaram, a gente não tem o EAD só para ganhar dinheiro. Nós temos o EAD para dar flexibilidade às grades dos nossos alunos. Então, o aluno está lá fazendo presencial. Aí, a pouco, ele teve uma reprovação numa disciplina e ele não tem janela para fazer essa disciplina durante a semana. Ele vai lá no EAD, ele faz essa disciplina e coloca em dia a grade dele. Aí, no próximo semestre, ele vai viajar muito. Ele não pode ficar vindo no presencial todo dia. Ele transfere o curso dele para o EAD e, quando acabar essas viagens dele, ele volta para o presencial de novo. Então, o EAD, professores Gilmar e Daniel, é uma ferramenta muito interessante para dar flexibilidade aos nossos alunos. Desta forma, a gente não perde os nossos alunos. Os nossos alunos estarão sempre conosco, porque de uma forma ou de outra, a gente estará atendendo aos nossos alunos. Então, nós temos todas essas metas de flexibilizar realmente para o nosso aluno, de consolidar os nossos cursos que nós já temos, de fazer esse mestrado em Direito ser sucesso também, como são as nossas pós-graduações. Enfim, temos grandes sonhos, estamos também aguardando a abertura da janela. A Univel tem interesse no curso de Medicina também, porque a Medicina consolida uma universidade, consolida um centro universitário também. Então, a gente tem esses sonhos todos, e eu tenho certeza que a gente vai realizar esses sonhos com muito trabalho de toda a nossa equipe, com muita qualidade, para que a gente possa sempre trilhar esse caminho da qualidade e para que tudo isso seja bom à nossa sociedade. Se for bom à nossa sociedade, está valendo para nós, né? E é esse o caminho que a gente está seguindo. É muito importante vocês dois mencionarem aí o curso de medicina, porque a gente está vivendo aí o processo da pandemia, do Covid, mas depois que vier a vacina para a doença, outras enfermidades vão sempre estar surgindo, né? Então a gente precisa cada vez mais potencializar aí a saúde, e aqui eu gostaria de mandar um abraço a todos os colaboradores, todos os funcionários do SUS, né? Que são realmente grandes guerreiros aí no enfrentamento da pandemia. Professor Carlos, quais são os próximos passos aí do Grupo Alfa, da Faculdade Alfa aqui em Umuarama? Bem, primeiro eu queria agradecer aí o nobre espaço que o professor Roberto e o professor Marcos me cederam para participar dessa live.
sabendo que eles são os novos condutores da faculdade agora, são os novos sócios, fizeram bastante trabalho o ano passado, nós ficamos 2, 3 anos calculando o mercado, analisando com calma, em um ano fizeram bastante coisa, a nova gestão agora está dando uma outra cara para a faculdade. Dessa forma, eu e o professor Jair saímos um pouco de cena para deixar eles tocarem e com perspectiva de muita melhora. Em um ano de gestão, eles já fizeram bastante coisa, eu acompanhei passo a passo, embora não esteja na frente, mas estou acompanhando. O professor Jair também é a mesma coisa. Mas o professor Roberto, o professor Marcos, junto com a equipe, têm desenvolvido excelentes trabalhos e perspectiva de novos projetos. Quando eu falo em projeto, se você olhar a palavra mais antiga, parece que é só prédio, mas além do prédio que eles estão desenvolvendo, um prédio novo agora, terminando de construir, como o professor Celso colocou no começo da live, é um prédio bem estruturado, planejado e projetado para a faculdade, com capacidade para uns 20 cursos. E essa demanda, essa busca desses cursos, ela vai caminhar em passos assim, bem seguros. A proposta da faculdade, desde o início, quando eu comecei com ela, não era fazer uma faculdade grande, correndo tudo, atropelando tudo, sem manter a qualidade. E essa preocupação que o professor Lúcio acabou de colocar agora, de você ter esse contato com esse aluno e respeitar as necessidades dele que ele vem buscar dentro da instituição. E o que o professor Lúcio coloca também está diretamente ligado ao que se trabalha muito nos temas dos congressos em São Paulo, quais são os motivos que um aluno promove a evasão na instituição. Então, a faculdade, às vezes, não escuta, não presta atenção nesse aluno, não preenche um formulário, nem ela acabou de colocar o exemplo do rapaz que muda o setor de trabalho, a moça, a senhora, o senhor, vai mudar de região, não vai poder vir assistir a aula, vai para a distância. Então, isso são ferramentas e ações que vão manter as universidades funcionando em pé, numa boa, e as nossas que são por origem, pelo DNA nosso, de cuidar do aluno, respeitar o aluno e o professor, com certeza o mercado vai permanecer muitos anos conosco. E daí, voltando ao que eu estava falando, o nosso crescimento ele tem um ritmo um pouco menor do que para a Avaí, menor que a Univel, porque a Univel também já está há 25 anos no mercado, mas a gente tem calculado tudo aquilo que seja possível fazer sem condenar a qualidade do ensino, sem ter que recuar, voltar, recomeçar. E eu vi muitos cenários, não sendo pessimista, mas vi várias faculdades que se preocuparam em só crescer e esqueceram da qualidade. Isso o mercado já tem, isso já existe. E agora nós temos também algumas commodities de educação. E o ser humano, o cidadão, o aluno virou um RA. E isso também nós não queremos para a nossa faculdade, assim como na Univel não é assim, na FATES também não é assim, e outras instituições também, que CEPES não é assim. Então, os passos que o professor Marcos agora vão dar com a Faculdade Alfa e o professor Roberto, eles estão nessa direção, estão com esse foco, crescer com qualidade, mas com sustentação, com solidez, para não precisar voltar nem refazer nada. Então, esses são os próximos projetos. E também o professor Roberto, junto com o professor Marcos, com os demais coordenadores, a própria professora Laís, que é bem preparada para essa área, já se discute também essa abertura da grade para a educação à distância. Isso aí é uma situação que ninguém vai ficar fora disso. Cada um no seu tempo, na sua medida, e mesmo que entre a educação à distância, a parte híbrida, como já se discute isso aí, e muitos querem saber o que vai ser pós-pandemia, as instituições de ensino passaram por várias mudanças nos últimos anos. Nos últimos 30 anos, o professor Lúcio colocou. Teve várias mudanças. Coisinhas simples e básicas, que todo mundo lembra, nós usávamos o mimeógrafo a álcool para imprimir prova. Depois a tinta, aí veio o Xerox, outra máquina que reproduz cópia lá, não só a Xerox, e assim as evoluções. Nós saímos de uma máquina IBM, Esfera, com Olivetti, veio para o micro. O primeiro micro nosso foi um CP500. Acho que boa parte dos nossos acadêmicos nunca ouviram falar, nem viram, isso aí se buscar no Google. Depois o 286 e assim na sucessão. Então, as instituições vieram se adaptando, não perderam os seus focos, não perderam o seu aluno e não perderam o mercado. Então, essa mudança, ela vai acontecer, não cabe mais às instituições de ensino segurar isso, não temos como segurar isso, travar esse crescimento. Isso é uma onda social, é uma onda do mundo, é uma onda de tecnologia que não está sob nosso controle. Vai caber a nós só se adaptar a essa nova mudança, essas novas mudanças, investir em tecnologia, o que for necessário, e continuar respeitando o aluno, porque hoje, se eu colocar um estudo de educação à distância, o melhor estúdio do sul do país, e eu não tiver o capital humano dentro desse estúdio, não adianta nada. Então, tudo que vai acontecer hoje na faculdade, nos colégios, nas escolas,
o capital humano ainda vai ser o que vai estar em primeiro lugar da pauta. Ok, muito bem lembrado, professor Carlos, a questão do capital humano. E para enaltecer o que vocês três mencionaram aí sobre o futuro das instituições, tem um comentário aqui do Jonas Barbosa. Ele diz: boa noite, aprendendo muito com os senhores educadores. Sou estudante e tenho o prazer de ver, ouvir e, é claro, aprender com esses gigantes da educação. E ele comenta que recentemente ele assistiu uma palestra do professor Piazzi, em que ele conseguiu transformar a vida de um aluno em uma vida melhor de estudante, através de uma palestra. Então, ele comenta que só tem a agradecer e disse que a fala de vocês quatro aí, além de ele aprender, enriquece a alma, ok? Acho que muito bacana. Deixa eu repetir o nome dele aqui, é o Jonas Barbosa. Pessoal, a gente está com o tempo estourado, tem várias perguntas, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas, eu peço desculpa àqueles que mandaram a pergunta tanto pelo chat do Facebook quanto pelo WhatsApp, mas eu tenho que fazer a pergunta final e, antes de fazer essa pergunta final, professor Lúcio, muito obrigado. Conhecendo agora o senhor não presencialmente, mas virtualmente, para mim foi um grande prazer. Gilmar, é um prazer sempre poder conversar com você. Professor Daniel, idem, a gente aprende muito, e professor Carlos, a gente está aqui no dia a dia, sempre aprendendo muito com o professor Carlos. A pergunta seguinte é se a gente vai conseguir um dia transformar o nosso Brasil. Hoje, o Brasil ainda é conhecido como o país do futebol. Já a Coreia do Sul, o país da ciência, da tecnologia. Vocês acreditam que um dia o nosso país poderá ser lembrado como o país da educação? Começar com nossos parceiros lá da Unifatest do Paranavaí. Celso, eu acredito. Mas, para isso, a gente tem que mexer aí, pontuar duas coisas fundamentais. A gente tem que ter uma política de Estado, não política de governo. Quando eu falo de política de Estado, é uma política voltada para a cidadania, para a vontade da nação brasileira. Quando eu falo vontade de política de governo, não o que o governante quer, mas o que a sociedade quer. O que a gente percebe quando muda um governo para o outro, muda todas as políticas. Então, na verdade, para conseguirmos ser um país semelhante à Coreia do Sul, que é exemplo, o Japão, os políticos do Brasil têm que fazer uma política de Estado, não de governo. Então, vamos traçar a meta, vamos obedecer. O plenário, Senado, Câmara de Deputados, faz uma meta. Independentemente de quem é seu governo, tem que obedecer aquelas metas, aqueles parâmetros, aquelas diretrizes. Isso sim. Aí começa a dar um passo. Enquanto ficar, mudou o governo, mudou a política de Estado, não vai dar certo. Segunda coisa que eu acho fundamental para que a gente possa ter uma educação é se comparar à Coreia. Eu vou até me criticar agora, é uma autocrítica minha. Eu, como professor, talvez a minha formação me fez assim e eu transfiro assim. A educação tem que ser pensada de forma diferente. Hoje, ainda, o professor, ele é a estrela, ele é o artista principal, e o aluno é apenas o mediador, e é o contrário. O aluno é a estrela principal, o aluno é o protagonista, o professor é o mediador. Então, como que eu faço para que o aluno tenha essa parte principal do processo aí, e o professor seja mediador? A própria estrutura que hoje o MEC tem, como diz o Carlos, nós temos que obedecer o MEC e tentar ver o mercado, mas a estrutura que o MEC nos oferece hoje é uma estrutura, diria mais uma vez, voltada ao século, diria ainda 19 até 20, para não dizer 21. Por quê? Hoje você vai ensinar biologia para o aluno, por exemplo. Vamos lá, no meu caso, física. Vamos lá, voltar, professor de física. Né? Como que eu ensino física? Eu vou lá, pego um livro de física, cinemática, eu faço um monte de exercício. Talvez não seria muito mais fácil eu pegar aquele livro ali, eu ir no motor de um carro, abrir o motor de um carro e ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Será que a motivação para a aprendizagem não seria muito maior do aluno? Porque aí teria motivos para aprender. Aí sim, eu voltar para a teoria.
Você percebeu? Então, é uma mudança que eu vejo que pode acontecer. Então, ele tem a partir do meio, do dia a dia. Aí sim, ele vai entender o que é uma lei de Newton, uma segunda lei de Newton, as leis do motor. Mas como está hoje, eu vejo como um ensino bem cartesiano, um ensino muito, diria, altamente acadêmico. Então, eu diria assim, teria que mudar o processo. Imagina só se o aluno fosse aprender biologia a partir de um córrego, de um rio, o quanto ele aprenderia? Então, na verdade, eu penso que as duas coisas seriam fundamental. Eu ter uma política de Estado e também repensar a forma de nós ensinarmos nossos alunos. Aí sim, a gente consegue ser um país, em breve, igual a América do Sul, igual a Coreia do Sul. Obrigado. Muito obrigado, professor Gilmar. Professor Daniel, quer complementar em alguma coisa? Fique à vontade. Como o professor Gilmar citou a questão da política de Estado, eu acho que é muito importante a gente enxergar como que o recurso é destinado, né? Nosso grupo que está debatendo aqui hoje, que está discutindo, nós somos da iniciativa privada, né? Nós trabalhamos com a educação superior e a educação fundamental na iniciativa privada. Eu entendo, né, que dentro dessa política de Estado que o professor Gilmar citou, eu vejo que a maior destinação dos recursos públicos, eles devem ser na educação básica, que foi exatamente isso que revolucionou a Coreia, né? Há 40 anos atrás, quando a Coreia tinha um PIB 3 vezes inferior ao nosso, né? E se mudou essa política de investimento, decidiu-se que o investimento maior deveria ser na educação básica e a educação superior, ela deveria sim receber a injeção de recursos, mas que esse recurso tinha que voltar para o Estado. Ou seja, assim como acontece nos Estados Unidos, assim como acontece na Alemanha, assim como acontece na Coreia, o ensino ele é financiado pelo governo e não arcado pelo governo, né? E o destino final, o destino principal do dinheiro, ele vai para a educação básica. Você estruturando a educação básica, você colocando o recurso principal na educação básica e você possibilitando o acesso ao ensino superior, certo? Você financiando esse aluno e ele depois devolvendo isso para o Estado, eu acredito que talvez seja essa a nossa grande mola da transformação. Talvez aí a gente consiga chegar nesse parâmetro. Hoje, só para você ter uma ideia, da Coreia, o aluno da educação básica da Coreia, ele custa 3 vezes mais do que o nosso aluno da educação básica aqui. Ou seja, enquanto um aluno lá, pelo capita, ele custa $9.000 ano, aqui no Brasil, esse mesmo aluno ele custa $3.000 ano para o governo. Então, se esse funil, para onde o dinheiro é investido, ele tiver essa inversão, eu acredito que a gente tem chance aí, num prazo de 10, 15 anos, a gente chegar num patamar próximo do que hoje é a Coreia, do que hoje é a Alemanha, do que hoje é o Japão. Só para fechar aqui a fala do professor Daniel, muito interessante, eu creio que dinheiro falta? Pode faltar, mas falta muito mais gestão. Gestão. A gestão é horrível. A gestão desse dinheiro, talvez aí, onde colocar, qual o ensino colocar. Talvez a gestão seja a parte mais importante desse processo aí, onde fazer investimento. Ok. Professor Lúcio, vamos ser um dia uma Coreia do Sul na educação, professor Lúcio? Eu vejo com bons olhos o que está acontecendo no Brasil. Nós somos bastante críticos e precisamos ser mesmos, porque a educação brasileira precisa melhorar muito. Mas se olharmos de 20 anos para cá, a vinda das instituições particulares para o mercado brasileiro deu uma grande mão. O Brasil mudou muito com a vinda das instituições particulares. E hoje as instituições particulares têm tido notas tão boas de ENADE quanto as públicas, em muitas e muitas situações. Então, eu vejo com muito bons olhos essas instituições particulares vindo muito forte aí, ajudar o Brasil a desenvolver. O Brasil é cheio de oportunidades. Se você for lá nos Estados Unidos, se for lá na Europa tentar abrir um negócio,
você vai ter muita dificuldade, porque é tudo consolidado. Aqui no Brasil é cheio de oportunidades em todas as áreas. Nós vamos crescer muito nos próximos anos. É uma pena isso que está acontecendo agora, porque o Brasil vinha numa ascendente muito legal. Mas já no ano que vem, a gente vai ter um crescimento muito interessante e nós, instituições de ensino, vamos ter uma participação fundamental nesse crescimento do Brasil, porque nós vamos fazer a nossa parte, nós estamos trazendo cursos de qualidade, nós estamos interagindo com as empresas e o Brasil precisa muito de nós. País capitalista, que se preze, investe em saúde, segurança e educação e deixa a iniciativa privada fazer o restante. Mas a educação, como o professor Daniel disse, a educação básica, para que o aluno tenha realmente, desde pequenininho, uma base muito forte, porque daí fica muito fácil para se trabalhar a educação a nível de ensino superior, que as instituições de ensino privado estão fazendo tão bem. Então, eu acredito muito nesse Brasil, eu acredito muito na nossa educação, acredito muito nas instituições particulares, no fomento ao desenvolvimento do Brasil, e isso será muito forte, e nós falaremos bastante sobre isso ainda nos próximos anos. Ok, professor Lúcio. E agora eu deixo a oportunidade para o professor Carlos também responder essa pergunta. Vamos ser uma Coreia do Sul, professor Carlos, na educação? Eu prefiro responder como um bom brasileiro responde. Nós temos algumas diferenças, cultural, política, estrutural, como o professor Gilmar colocou, o professor Lúcio colocou. Mas nós temos algumas qualidades também e um perfil muito nosso, muito genuíno de brasileiro. É um povo que trabalha, acredita, tem confiança. Eu acho que nós saímos fora desse rótulo de país de futebol. O Brasil, até a década de 90, ele estava fechado para o mundo. Aí entrou a globalização, abriram as divisas, nós nem tecnologia tinha direito aqui dentro do país. O brasileiro, na sua dedicação, na sua vontade, na sua determinação, entrou em pouco mais de 10 anos, já estava competindo com outros países na tecnologia. E hoje nós já exportamos tecnologia. Então, se a gente tivesse a mesma maturidade de existência de uma Coreia, de um Japão, dos Estados Unidos, eu acho que essas comparações elas ficariam mais fáceis da gente analisar. Mas daí, voltando no tema da pergunta, eu tenho certeza que o país tem futuro. Não tenho nem dúvida disso aí. Nós vivemos nos últimos 10 anos assistindo vários países quebrando por falta de estrutura financeira, de um programa político. Com todo o cenário que nós vivemos aqui dentro do Brasil, nesses últimos 10 anos, tanto na política, na economia, o nosso agronegócio e o nosso minério não tiveram o país em pé. Mesmo com competição, concorrência de outros produtos que estão chegando no Brasil, sendo importados, às vezes tem incentivo, baixa a parte tributária para entrar outros produtos, e o brasileiro está firme, trabalhando, se desenvolvendo, investindo e gerando emprego. Antes desse problema que o professor Lúcio acabou de colocar aí, pandemia, a entrada do ano, nós já estávamos começando a recuperar os nossos índices na geração de emprego, no superávit da balança, a própria exportação agora do agronegócio não parou, mesmo em pandemia, está se desenvolvendo. Então, para os acadêmicos, para os pais que estão assistindo, para os empresários, eu acho que nós não podemos baixar a cabeça. E aquilo que o professor Gilmar falou, se for entrar nesse assunto, professor Celso, dá outra live, para discutir as fragilidades... Já vou convidar todos. As fragilidades do processo educacional. Mas em cima do que o professor Gilmar colocou, nós temos algumas coisas que o brasileiro mostrou, e ficou muito claro, embora eu não seja partidário, mas nós conseguimos renovar 45% do Congresso e quase 60% do Senado. Então, esse é um viés que o brasileiro, com toda essa determinação que tem, com todo esse trabalho, com toda essa expectativa, essa esperança, talvez consiga acelerar mais o processo. E daí, sim, ter uma pauta aberta, na linha que o professor Gilmar está colocando, o professor Lúcio, de se discutir o que é mais fazer pelo país. Mas que é um país de futuro, sim. Não só de futuro, é de presente. O Brasil mudou completamente o seu processo de aquisição de produtos, venda. Ele produz muita coisa e exporta. É que não traz as coisas boas para mostrar para o brasileiro, porque vai criar expectativa, como o professor Gilmar colocou no outro quadro lá atrás. Quanto mais formar as pessoas, quanto mais orientar, vai ser mais difícil de conter. Então, há medidas que é tomada no país, a gente tem que tentar conter isso. Mas já será rompido isso aí, com certeza, rompido com pessoas inteligentes, com bom senso, sem vandalismo, sem quebra-quebra, sem nada, dentro de um ato consciente,
de uma civilização que está em plena democracia, respeitando todas as leis que estão exigentes aí. E continuar trabalhando, investindo. E daí cada um tem o seu sonho, o seu projeto de vida, e ele vai correr para realizar o seu sonho. Cada um tem o seu sonho. Então, que não abandone, não baixe a cabeça, acredite nisso. Não somos mais um país do futebol. Tomara que não sejamos mais um país só de carnaval, como alguns turistas vêm para cá para isso, e comecem a enxergar o Brasil diferente. Você veja que hoje no Paraná já foi anunciada a possibilidade de fabricar vacina aqui. Tem 120 vacinas no mundo sendo testadas. Nós podemos ser contemplados de o Paraná produzir uma das vacinas, já está na terceira fase de teste. Então, nós temos muita coisa, só que não deixa vir à tona, não deixa aparecer. E esses jovens que estão se preparando, que se prepare, estude, leia, busque conteúdo, busque informações. E como o professor Lúcio colocou, o professor Celso também, o professor Gilmar, o professor Daniel, não para mais esse mundo acadêmico universitário. A faculdade era tudo há 20 anos atrás, uma graduação. Hoje não tem mais como parar, dá sequência de formação e busca. E também eu faço uma ressalva para os alunos mais jovens. Não confie muito numa tela que nem essa aqui. Você pode usar a tecnologia, pode estar nela, mas tem que ter conteúdo atrás. Mesmo no trabalho à distância, no home office que estão fazendo, se você não tiver horário, projeto, disciplina para entregar as coisas, não vai adiantar nada. Você pode ter o melhor computador e ser um dos internautas mais rápidos que tem no espaço. Quando lançou aquele projeto do Bill Gates, do pessoal produzir fora do espaço físico, numa sombra, numa rede, numa varanda, sem problema nenhum, não sou contra. Acho que o mundo aplaudiu isso aí. Mas produzir, a própria palavra falava, produção. Tem dia para entregar, tem hora e com excelência. Então, e o brasileiro está pegando esse ritmo também. E como eu falei, não tem como segurar isso. Eu só quero aproveitar um pouquinho, professor Celso, agradecer a sua pessoa, o professor Anderson, nosso coordenador, que tem sido um profissional fantástico, como os demais também, o professor Clóvis, aí até aqui o professor Jair, que é meu sócio, parceiro de 30 e poucos anos junto, trabalhando com nós, todos os professores da Faculdade Alfa, colaboradores, do colégio também, os alunos, tanto da escola como acadêmicos que estão assistindo, os demais que estão assistindo nós, os demais convidados, eu quero agradecer, os convidados o professor Lúcio, o professor Gilmar, o professor Daniel, e daí eu vou ler rapidinho aqui, o professor Pedro, do Colégio Integral de Itajaí, o professor Clay de Itajaí, também do Colégio Integral, o professor João Câncio, Integral de Maringá, Fernando Caldas, Integral de Maringá, Cláudia, Integral de Maringá, o Paulo, lá de Toledo, e Marechal Rondon, do Colégio Integral também, o professor Arthur, de Biologia, está lá em Passo Fundo assistindo nossa live, o professor Edson, de Sinop, doutor Edney, de Campos Novos dos Parecis, Mato Grosso, e o nosso amigo vereador Júnior. Por enquanto, obrigado. Ok, pessoal. Extrapolamos o tempo da live faz muito tempo, estamos chegando a quase 1h48 minutos. Em nome da Faculdade Alfa, dos seus diretores, professor Marcos, diretor-geral, professor Roberto Catarim, professor de nosso diretor acadêmico, a gente agradece muito aí a Univel, em nome aí do professor Lúcio e também todos os seus acadêmicos. Para nós foi uma grande satisfação contar com a sua presença aqui nessa live. E para os nossos amigos, professor Gilmar e professor Daniel, da Unifatesc, nós agradecemos aí a colaboração. A gente sabe o quanto o tempo de vocês é precioso e dinâmico. E ao professor Carlos, que representou aqui o Grupo Alfa e a Faculdade Alfa. Pessoal, gostaria de lembrar também a todos das nossas próximas lives. Teremos ainda lives na Faculdade Alfa do curso de Sistema e também do curso de Pedagogia. E no dia 30 de julho, quinta-feira, o curso de Administração, Processos Gerenciais e Contábeis vai promover a live da graduação ao doutorado, contando com a participação do professor Lucir, coordenador da UniOeste de Toledo, professor Helder e da acadêmica de doutorado na Exalc, a Isabela Romanha. Então, a todos uma boa noite, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima live. Valeu, pessoal! Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado aos colegas aí. Show de bola. Um abraço.